Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do ETEC pra gente. Aqui a gente está na resolução de uma prova de 2017, do primeiro semestre, a gente está na questão 10. A questão 10, o texto dela é o mesmo para resolver a questão 9, então eu coloquei aqui um trechinho que vai ser importante pra gente, que veio lá da questão 9, beleza? Então vamos para a leitura aqui rapidinho. A figura apresenta um modelo matemático para a determinação da distância mínima entre dois painéis de filas paralelas e adjacentes do projeto descrito. Então, o projeto descrito é um projeto de placas fotovoltaicas, né, para gerar energia elétrica através do sol. E aqui, basicamente, ele fala que os painéis eles têm que ficar numa certa distância um do outro para que quando o sol bater, um painel não faça sombra em cima do outro, certo? Porque se o painel fizer sombra em cima do outro, vai estragar toda a geração de energia. Então aqui ele dá alguns pontos que vão ser importantes para a gente. Ó. Ele fala que A é o topo do painel, dá para perceber isso aqui, né? Ele fala que B é o ponto de apoio do painel no solo, B está aqui. Vou até mudar isso daqui para vermelho. O que mais que ele fala? C apresenta o ponto de apoio no solo do painel paralelo mais próximo. Então, esse aqui é o painel paralelo mais próximo. O segmento AH representa a distância do topo do painel ao solo. Então, aqui está A, aqui está H. Essa distância é do topo do painel ao solo. Beta representa a medida do ângulo de incidência dos raios do Sol em relação ao solo. Então, esse ângulozinho aqui é o ângulo beta. C é a distância entre os pontos B e C. Então aqui tem um ponto B e aqui tem um ponto C e BC é essa distância. Aí ele fala que na figura a gente sabe que de B até H tem 120 centímetros e que no local de instalação dos painéis esse ângulo beta é 21,8 graus. Aí ele pede qual a distância mínima, ou seja, esse BC aqui, esse D igual a BC, entre dois painéis que estão em filas paralelas e adjacentes. Então, vamos entender esse problema aqui, que ele é meio longo, meio grande, né? Meio confuso. Eu vou redesenhar ele aqui, não mais bonito, mas um pouco maior, talvez. Que o problema que a gente tem é o seguinte, galera. Aqui, vou até mudar essa cor. Aqui a gente tem um painel e a gente tem outro painel aqui na frente. E aqui a gente tem a sombra, né? O sol. Na verdade, o sol que está batendo. O que a gente já sabe? A gente sabe que desse ponto até esse ponto, a gente tem 120 centímetros. O exercício disse isso pra gente. 120 centímetros. Beleza. O que mais a gente sabe? A gente sabe que aqui está vindo um raio de sol, está vindo aqui tudo. E que se a gente traçar uma paralela ao chão, essa reta é paralela ao chão. Aqui a gente vai encontrar um ângulo beta, tal que esse ângulo beta equivale a 21,8 graus. Beleza? O que mais que a gente sabe? A gente sabe quanto que é esse lado aqui também, ó. Por quê? Aqui no exercício 9, ó, vamos voltar nessa imagem do exercício 9. Ele fala que cada painel tem 4 placas e o lado da placa tem 65 centímetros. Ora, então, como tem 2 plaquinhas em cada painel, aqui a gente vai ter 130 centímetros, que é 65 vezes 2. Deu para entender? A gente está olhando o painel de ladinho. Então, beleza. E aqui, no exercício, ele fala que tem 90 graus, ou seja, aqui a gente montou um triângulo. A gente montou um triângulo e a gente já sabe 2 lados desse triângulo. A hipotenusa, que é o lado maior, e um dos catetos. Como que a gente descobre esse terceiro lado que a gente ainda não tem? A gente pode usar Pitágoras, certo? O que Pitágoras diz? Diz que se a gente pegar a hipotenusa ao quadrado, vai ser igual ao cateto 1 ao quadrado, mais o cateto 2 ao quadrado. A gente tem a hipotenusa, que é 130, então ele está falando para a gente que 130 ao quadrado é igual ao cateto 1, que a gente também tem, 120 ao quadrado, mais o cateto 2, que a gente não tem,
ao quadrado. Se a gente quer descobrir quanto que vale o cateto 2, que eu chamei de C2 aqui, a gente tem que isolar ele, ou seja, deixar ele sozinho. Então vamos passar esse 120 ao quadrado, que está positivo, vamos passar ele para o outro lado negativo. Então C2 ao quadrado é igual a 130 ao quadrado menos 120 ao quadrado. Beleza? Então aqui a gente já está chegando em algum lugar. Lembrando, esse C2 é esse cara aqui, ó. O C2 está aqui. E a gente está tentando descobrir quanto que ele vale. Vou apagar aqui um pouco para dar mais espaço para a gente continuar fazendo as contas. Então, quanto que é 130 ao quadrado? Primeiro vamos descobrir isso daqui. Em vez de fazer 130 ao quadrado, eu vou fazer 13 ao quadrado e depois adicionar mais 2 zeros. Isso faz sentido para vocês? Eu posso fazer 13 vezes 13. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 1 dá 3. 1 vezes 3 dá 3. 1 vezes 1 dá 1. 9. 3 mais 3, 6. E aqui um 9. Como era 130 vezes 130, eu simplesmente posso adicionar mais 2 zeros na resposta final e ela vai estar correta. Então, 130 ao quadrado vou até por aqui, C2 ao quadrado igual 16.900. E agora vamos ver a segunda parte. Vamos calcular esse 120 ao quadrado. A mesma lógica, eu vou pôr 12 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Desce o 4, 2 mais 2, 4. Desce 1. 144, só que era 120 vezes 120. Então, eu adiciono os 2 zeros que faltaram. 16.900 menos 14.400. Beleza? Então, vamos nessa, né? Vamos fazer conta. 16.900 menos 14.400. 0 menos 0 dá 0, 0 menos 0 dá 0, 9 menos 4 dá 5, 6 menos 4 dá 2, 1 menos 1 dá 0. Ou seja, C2 ao quadrado, o quadrado desse segundo cateto dá 2.500. E agora, como que a gente vai saber quanto que vale só o cateto? Bom, se o quadrado vale 2.500, a gente tem que tirar a raiz dos dois lados, né? Então, esse quadrado que está aqui, ele passa para o outro lado como raiz. Então, a gente vai ter C2 é igual a raiz de 2.500. Gabriel, não sei quanto que é a raiz de 2.500. A gente consegue simplificar isso aqui. Como? 2.500, vocês concordam que 2.500 é 25 vezes 100? 25 vezes 100. Então já ficou mais fácil. Por quê? Porque uma multiplicação dentro da raiz, a gente pode tirar os dois da raiz, né? Então, 25 vezes 100 dentro da raiz, a gente pode fazer raiz de 25 vezes raiz de 100. E essas raízes são muito mais simples de calcular, né? Então, C2 é igual a raiz de 25 dá 5, porque 5 vezes 5 dá 25. E raiz de 100 dá 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Então, o resultado aqui dá 50. Então, não vamos esquecer o que significa esse resultado. Esse resultado é esse lado do triângulo aqui. Então, galera, percebam uma coisa. A gente tem os 3 lados desse triângulo aqui. Só que o que o exercício pede não é para achar os 3 lados desse triângulo. Ele pede para achar quanto que é essa distância que vem daqui do ponto B até aqui no ponto C. E a gente não tem ela, a gente só tem parte dela, que é esse 120. E como que a gente vai achar esse cara aqui agora? Bom, vamos analisar agora, vamos focar agora no ângulo, beleza? Eu vou apagar tudo isso, porque a gente já sabe, a gente já manja, não precisa estar aqui atrapalhando a gente. Vamos focar nesse ângulo aqui, esse ângulo beta. Se aqui é 21,8 graus, então aqui também vai ser 21,8 graus. Por quê? Porque essa linha que passa aqui em cima, ela é paralela à linha que passa... Opa, tudo torto. A linha que passa aqui embaixo. Se essas linhas são paralelas, então esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui.
Estudem ângulos alternos internos e ângulos alternos externos, que vocês vão saber do que eu estou falando. Mas pelo fato dessas duas linhas serem paralelas, a linha 1 e 2 são paralelas, então esses ângulos são iguais. Tá, Gabriel, no que isso ajuda, saber que os ângulos são iguais? Porque, ó, perceba, aqui ele dá alguns valores para a gente. Se ele dá, então a gente pode usar. Ele fala que o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo aqui. Então vamos ver qual que a gente poderia usar para descobrir esse tamanho aqui, tá? Esse tamanho aqui, vamos analisar o que é ele. Ele é um cateto que está adjacente ao nosso ângulo. O que é um cateto adjacente? É um cateto que está colado no nosso ângulo. Então, ó, esse cateto aqui, ó, essa distância aqui, essa distância, ela está colada no ângulo beta. Já essa distância aqui, ela está separada do ângulo beta, certo? Esse cateto não encosta no nosso ângulo. Então, esse cateto aqui é o cateto oposto, enquanto esse é o cateto adjacente. E, se a gente lembrar lá de trigonometria, a tangente de um ângulo nada mais é que o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, vamos analisar tudo que a gente tem. A gente tem a tangente do ângulo? Tem, porque ele dá aqui, ó, ele dá aqui que a tangente de 21,8 é 0,4. Então, a gente tem aqui a tangente do ângulo. O que mais que a gente tem? A gente tem um cateto oposto? Tem. A gente acabou de descobrir que esse cateto vale 50 centímetros. Então, melhor do que 50 centímetros, eu já posso pôr 0,5 metros. Porque ó, ele pede a resposta em metros. Então, já vou transformar esses 50 centímetros em metros. E agora, dividido pelo cateto adjacente, que é justamente quem eu quero encontrar. Se eu quero encontrar o cateto adjacente, eu tenho que deixar ele sozinho agora. Eu tenho que isolar ele. Ele está dividindo aqui, então ele vai passar para o outro lado multiplicando. Vai ficar cateto adjacente vezes 0,4 igual a 0,5. E o 0,4 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar cateto adjacente é igual a 0,5 dividido por 0,4. Então vamos apagar de novo algumas coisas aqui para dar espaço para a gente. 0,5 dividido por 0,4 é a mesma, vocês concordam que é a mesma coisa que 5 dividido por 4, certo? Se a gente fizer essa conta 5 dividido por 4, o que a gente vai ter? 5 dividido por 4 dá 1, né? Porque 1 vezes 4 dá 4, 5 menos 4 dá 1, sobra 1 de resto. E agora, o que eu faço com esse 1? 1 não dá para dividir por 4, porque 1 é menor. Então, eu vou ter que descer um zero aqui e colocar uma vírgula. Agora sim, 10 dividido por 4 dá 2, porque 2 vezes 4 dá 8, e o resto é 2. Aqui é a mesma situação de antes, vou ter que descer um zero e continuar a conta na próxima casa decimal. Então, aqui, 20 dividido por 4 dá 5, e 5 vezes 4 dá exatamente 20. Então, essa subtração dá exata, e a gente chegou aqui no número certinho, 1,25. Então, a gente achou que o cateto adjacente ao ângulo vale 1,25. Vou deixar só 1,25 aqui para a gente. Então, esse cateto adjacente ao ângulo vale 1,25 o quê? Metros. E quanto que valia essa outra parte aqui? Valia 120 centímetros. Que se a gente for converter para metros, dá 1,2 metros. Então, galera, se ele quer a soma dessas duas distâncias, né? Ele quer essa distância desde essa ponta aqui, do B até o C. Então, basta que a gente some 1,25 mais 1,20. E essa soma aqui, rapidamente, a gente pode perceber que dá 2,45. Então, é um exercício um pouco chato, mas se você ficou confuso, assiste o vídeo de novo, tá? Assiste o vídeo de novo, que você vai ver que, mesmo o exercício sendo chato, a gente consegue chegar na resposta tranquilamente de 2,45 metros. Então, recapitulando aqui quais passos a gente deu
para chegar nesse resultado, só para você não sair confuso achando que foi muito complicado. Perceba. Primeiro, a gente percebeu que isso daqui era um triângulo e que a gente já tinha esse lado e a gente já tinha esse lado. Então, a gente achou justo encontrar quanto que valia esse lado. Depois, a gente percebeu que o ângulo beta que estava aqui é igual ao ângulo beta que está aqui, porque eles são ângulos alternos internos. Dessa forma, eu percebi que esse cateto de baixo era o cateto que estava adjacente ao ângulo, colado ao ângulo, e esse cateto aqui é o cateto que estava oposto ao ângulo. E a gente sabe que a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Sabendo disso, a gente tinha tangente, tinha o cateto oposto, bastava a gente encontrar o cateto adjacente, que foi exatamente o que a gente fez. Encontrando o cateto adjacente, a gente somou esse valor do cateto adjacente com esse 120 que a gente já tinha de antes, beleza? E transformou a resposta para metros. Então é isso, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida deixa nos comentários. E é isso.